A paz do Senhor Jesus Cristo. Bom, esse vídeo vamos estar falando sobre o primeiro caso de estupro nas Escrituras, tá? Mesmo que você não seja aí uma pessoa que crê em Deus, é bom ter essa fonte de informação. Nas Escrituras vai ser o primeiro caso que aparece de estupro, né? Encontra-se no livro de Gênesis, que é atribuído a Moisés, servo do Deus vivo. Gênesis significa criação, princípio, tá? Do mundo. E no capítulo 34, que é o número maior, gosto sempre de falar isso, né? Capítulo, número maior, e versículos são os números menores que seguem. Outro dia eu estava vendo aí um podcast desse na internet sobre um rapaz chamado Ninja ou Poderoso, né? E ele falou que estuda a Bíblia já faz uns 4 anos, que já tinha lido ela umas 4 vezes. E ele não sabia definir bem o que era um capítulo e o que era um versículo. No momento ele estava falando num podcast com outro rapaz aí sobre coisas financeiras e ele tocou nesse assunto, né? O outro rapaz até falou, não, é capítulo, o número maior é capítulo, os menores são versículos. Eu achei isso interessante. Uma pessoa que diz está lendo as Escrituras já por 4 vezes, né? Que leu ela completa 4 vezes e não saber distinguir o que é um capítulo e um versículo é pouco suspeito, mas só um comentário, tá dentro do vídeo aqui. Pois bem, irmão, voltando aqui para o principal, né? Se trata do primeiro estupro nas Escrituras, tá? Aqui, Velho Testamento, Gênesis capítulo 34. Está escrito assim. Tá por epígrafe ou em destaque, Diná e os Siquemitas. Bom, existia uma cidade chamada Siquém, e quem nascia nessa cidade logo era chamado de Siquemitas, tá? E esse Siquém, do qual vamos estar falando, ele é nascido nessa cidade e o pai dele deu o nome a ele, também o nome da cidade, né? Siquém, tá? Então vamos lá. Diná, filha de Leia, que esta teve de Jacó, né? Saiu para ver as filhas da terra, e Siquém, filho de Ramô, o Eveu, príncipe da terra, a viu e a tomou, deitando-se com ela, humilhando-a. Então aqui, entre o capítulo 1 e 2, diz que Diná era filho de Leia, tá? Leia é uma das esposas de Jacó, tá bom? Digo uma das porque Leia e Raquel eram casadas com Jacó. Naquele tempo era permitido isso, era né? Consentimento, tinha lei, tá? Lembrando que estamos falando aqui de 1500, entre 1000 e 1500 anos antes da vinda de Cristo, e essa era a lei do tempo. Então, aqui no versículo 2, a gente percebe que esse Siquém, né, que era filho de um príncipe lá da terra, o nome do seu pai era Ramô. Esse Siquém viu quando Diná saiu para ver as filhas, ver conhecer o lugar que ela estava, que ia morar. E esse Siquém, ele se apaixona, ele sente algo fora do comum, do normal, um desejo insaciável de fazer sexo com esta jovem, né? Há uma força tremenda dentro dele ali que ele termina cometendo estupro contra essa jovem chamada Diná. E aqui é o primeiro registro dentro das Escrituras. E depois disso ele tenta se corrigir, né? Ele procura saber quem é o pai da moça, ele procura saber quem são seus irmãos, ele procura saber como usar a lei a favor dele, porque a lei naquele tempo permitia que se um homem cometesse tal ato com uma mulher, ele tinha que ser responsável por aquela mulher até o fim da vida, para que ela não vivesse jogada. A lei fazia isso para que homens não cometessem isso, né? Para favorecer a mulher. E é o que esse rapaz vai fazer, Siquém. No versículo 3 diz assim: sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e, amando a donzela, falou ao coração da donzela. E Siquém disse a Ramô, seu pai:
o seguinte: toma esta donzela por mulher para mim. Jacó ouviu que Siquém havia desonrado sua filha Diná, mas seus filhos estavam no campo com o gado. Assim Jacó silenciou até a chegada deles. E Ramó, o pai de Siquém, saiu a fim de falar a Jacó. E eles conversam, fazem de tudo, né? E aí até uma permissão por causa da lei, e para que aquela filha de Jacó, Diná, que era amada por todos os irmãos, não vivessem, né, envergonhada, abandonada, eles organizam ali um casamento, porque naquele tempo era normal, as mulheres não tinham voz, né? Era um mundo muito machista. Estamos falando aí de 1000 a 1500 anos antes de Cristo, tá? E de Cristo para nós, para o tempo desse vídeo que eu estou fazendo, já se passaram em mais de 2000 anos. Então, seja há 3000 ou há 3500 anos atrás é esse fato que eu estou lendo aqui para vocês, né? Se eu estou falando do ano que eu estou fazendo esse vídeo, é 2023, tá bom? Então, para a pessoa que vai ler as escrituras, é necessário ela voltar no tempo, fazer uma viagem até esse tempo e conhecer as leis do tempo para entender por que o pai permitiu esse casamento com esse rapaz que violentou a filha dele, né, que cometeu o estupro, tá bom? Então aqui fica registrado o primeiro caso de estupro dentro das escrituras. A vítima do caso foi Diná, o acusado e réu confesso Siquém, tá bom? E o desenrolar dessa história, você lê o capítulo 34 tudinho, tá bom? Espero estar ajudando aí alguém que tenha essa dúvida, quando ocorreu nas escrituras o primeiro estupro. Então está registrado aí em Gênesis capítulo 34. Até o próximo trabalho, se assim o Senhor Jesus Cristo permitir. Escrituras sempre, religiosidade jamais. Deus condena o fanatismo. Há pessoas que vivem dentro das igrejas que elas não sabem nem o nome dos primeiros 5 livros da Bíblia. Elas não sabem diferenciar Novo Testamento e Velho Testamento, porque se tornaram pessoas religiosas e não estudantes, não praticantes da palavra.